Ok? Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso tempo reunidos aqui. Sejam bem-vindos também. De tempos em tempos, nós temos a família conosco. Essa semana, graças a Deus, alcancei de Deus a condição da bênção dele para mais um ano de vida. Então, essa é a primeira mensagem que eu vou pregar na nova idade. Até a semana passada, até domingo passado, eu estava na casa dos 53. E agora estou estreando, hoje à noite, pregando com 54 anos. É a mesma coisa, só mudou o número da idade. Você está me olhando, Cauã? Você vai chegar lá. Eu lembro quando eu tinha a tua idade, no auge dos meus 15 anos. Eu nem gostava muito de pensar quando chegasse aos 50. Eu só pensava assim, vou chegar aos 50. Aí não pensava mais adiante. Mas chegamos, atravessamos, estamos indo. Legal é o seu Paulo, viu, Miguel? Com 92 anos, ainda dirigindo, tendo renovado a carteira. Aos 91, ele renovou para mais 3 anos. 90, 91 anos de idade, já teve a carteira de habilitação renovada. O senhor Paulo levou de um amigo nosso, o Anderson. De vez em quando o Anderson acompanha nossas transmissões, ou vê depois, não sei, o Anderson e a Val Denice, uns conhecidos que eu conheci no campo de trabalho e por quem temos grandes estimas. Participamos muitas vezes de reuniões de oração, eu, o Anderson, a esposa dele, equipe de trabalho, isso perto, viu, Mateus, da meia-noite. Era perto da meia-noite, eu estava chegando para trabalhar, eles já estavam trabalhando e nos reuníamos naquele momento da reunião de oração. Uma vez ou outra a Rosângela aparecia lá quando dava tempo no setor dela, não é, Rosângela? Ela aparecia lá na reunião de oração. Saudade daquela época da reunião de oração. Abertos, vocês estão com a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7, não é isso? Eu aqui não estou. Ou estou também. Ou não? Isso. É que a minha Bíblia já começa, mal começou Efésios, está colocando Efésios lá. Chegando a mais um aniversário, eu pensei, que presente vou dar de presente para mim mesmo? Melhor presente foi a Bíblia nova, letra gigante, letra jumbo. Aí então eu adquiri essa aqui, novinha, está estreando, mas já escrevi, já marquei alguma coisa nela aqui. Já está marcada em alguma coisa que eu já escrevi de anotação. Essa é parecida com a que eu tinha aos 17 anos. Tudo que Jesus fala está em vermelho. Tem página aqui, essa aqui é uma delas, ó, muito vermelho, não é? É Jesus falando. Gálatas 6, apenas um verso. O apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Gálatas, no capítulo 6, ele lida na explanação, ele apresenta nesse capítulo como lidar com o pecado de um irmão e a ajuda da comunidade. Nos versos 1 a 6. Depois dos versos 7 a 10, ele fala da lei da semeadura. E neste verso 10, nós estamos estabelecendo um princípio da lei da semeadura e colheita. Não é apenas a lei da semeadura e colheita. Às vezes eu falo lei da semeadura, mas é semeadura e colheita. O que você semeia, com certeza você vai colher. Então, se você está semeando boas sementes, boas ações, atitudes excelentes, com certeza você vai ter uma boa colheita. Então, na lei da semeadura e colheita, nós traçamos o princípio que o texto de Gálatas, verso 7, fala. Ele começa com essa expressão: não erreis. Se Deus me der a graça, eu quero pregar uma outra mensagem nos próximos dias. Aqui é não erreis. Tem uma outra mensagem nas palavras de Cristo, errais. Tem errais também. Tem não erreis e tem errais. A errais já é com Jesus e os saduceus na questão da ressurreição.
Gálatas 6:7. Quantos aqui ainda conseguem ficar em pé? A idade ainda permite? Você pela idade ainda consegue ficar em pé? Não está tão velhinho? As juntas ainda flexionam bem? Você consegue flexionar as suas juntas? Gálatas 6:7. Só para fazer esse exercício você vai gostar, depois você vai sentar e ficar o tempo todo sentado, vai te ajudar. Tá ok. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, dele alguém zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Oremos. Buscamos, ó Deus bendito, este momento da apresentação da mensagem, exposição da palavra. Estamos vindo de uma mensagem que já iniciamos para a conclusão da mesma hoje à noite. Erros que podem roubar a nossa felicidade. Buscamos a direção do Senhor. Fala conosco, ó Deus, desperta-nos. Todos nós precisamos da palavra vindo de encontro ao mais profundo do nosso ser, trazendo-nos a compreensão, o entendimento de um Deus que através da palavra fala conosco. Abre o nosso entendimento. E a obra de salvação, edificação, nós oramos, que cada um aqui possa ter no seu viver, na sua vida, a realidade. Estou em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós oramos no nome de Jesus, buscando a direção do Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós mencionamos na mensagem semana passada, introduzindo esse assunto. Na verdade, nós convivemos com um campo de aprendizado, de instrução que nos chega. Esse campo de aprendizado, de instrução, nós precisamos dele. E há um ensino formal. Todos nós aqui, era uma vez que você precisou frequentar a escola para ser alfabetizado, aprender a ler e escrever. Eu mesmo antes de frequentar a escola já estava todo empolgado que esse tempo começasse, porque eu queria ler o jornal em casa. Eu pegava o jornal, parece semelhante ao que eu faço hoje quando eu pego um papel escrito em chinês, em japonês. Você olha e não entende nada. Era assim, com a minha língua. Aí eu fui para a escola e descobri que esse negócio de aprender a ler e escrever, ser alfabetizado, era algo difícil a princípio. Como é difícil. Mas aí você vai, como o Noélio Duarte diz, o cérebro tem que ser exercitado. Aí você vai recebendo o aprendizado. Tantas coisas no campo do aprendizado, do ensino formal, você aprendeu. Você recebeu o aprendizado, a compreensão, não é? Cozinhar, costurar, há tantas áreas. Informática que vem atropelando do século XX para o XXI, a gente não sabia nada. Hoje você pega um celular, você mexe, você aprendeu a manusear o seu celular, as habilidades que ele tem, a questão digital, a parte de informática. Não dá hoje para você operar uma máquina de lavar como a sua avó fazia, como a sua mãe fazia. Mudou o sistema, não é assim? Mudou o sistema. A TV, micro-ondas, você vai lá usar, tem. Tanto é que quando você compra um eletrodoméstico, vem lá, o que você recebe junto com o eletrodoméstico? Manual. Claro, é de enfeite, não é para você jogar para o canto, não. Para você receber instrução, ter compreensão, como lidar com aquele instrumento. E
também recebemos compreensão, aprendizado, aprendemos com os nossos erros. Ou, pelo menos deveria ser assim. Ou será que não é tanto assim? Nós aprendemos com os nossos erros. Nós cometemos erros e aprendemos com eles, ou pelo menos deveríamos aprender com nossos erros. Eu comecei a destacar para você, na verdade eu nem dei a quantidade, hoje eu vou dar a quantidade. São pouquinhos, eu tenho na minha lista, é uma lista que traz para você de forma resumida, básica, são apenas 3 erros que podem terrivelmente roubar a nossa felicidade. Eu mencionei o primeiro semana passada e desse primeiro eu fui para um segundo, apenas relembrando com vocês o primeiro e o segundo erro que eu mencionei a semana passada. Eu não terminei toda a fala do segundo erro, então tem algo para a gente continuar hoje do segundo erro. Mas o primeiro erro é um erro que muita gente comete e nós precisamos estar atentos com isso. Qual é esse primeiro erro? Olha que eu não trouxe chocolate hoje, hein? Não tem chocolate aqui. Pensar que sabe tudo. Se nós nos entregarmos a este fato, até porque o ser humano o ser humano ele é diferente de todos os outros seres criados por Deus. Tem um pregador diz que Deus, quando criou o homem inteligente. Já visto Adão, como conseguiu dar nome para todos os animais? Olha o Adão, que inteligência! Deus, quando criou o homem como obra-prima da criação, e viu Deus que deu nota 10, coroa da criação, o homem. E o homem foi criado com entendimento, o homem tem a capacidade de pensar, raciocinar, aprender. O homem tem essa capacidade. E de repente, algumas pessoas no campo do aprendizado vão ficando parecido com aquele currículo com o apóstolo Paulo, o dossiê do apóstolo Paulo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado nisso, PhD nisso. Cheguei no ápice, no patamar. E aí nós destacamos que não há ninguém tão sábio. Isso equivale também para o nosso Salomão. Que sabedoria tivera Salomão? Mas já pensou se Salomão pensasse? Sei tudo, eu sei tudo. Estou certo que eu sei tudo. Quem sou eu? Eu sou o rei Salomão. E olha que a rainha de Sabá veio de longe, numa comitiva, para sentar e ouvir o que de Salomão? Sobre a sua sabedoria. Mas ainda assim, quem é o escritor de Provérbios? O que Salomão escreve em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 7? Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente, não, mas isso já sei. Já estou careca de saber. Pode até estar careca, mas ainda equivale o aprendizado. Então nós pressupor que sabe tudo elimina a capacidade que você teria para aprender. Eu preciso aprender. Tem coisas que eu busco o aprendizado, uma informação, uma instrução com a minha filha. Isso que é bom, você ter filhos. De vez em quando você descobre que eles sabem certas coisas mais do que você. E uma área, determinada área, sabe mesmo. O fulano de tal é professor e tem mestrado, pós-graduação. De repente ele está aprendendo algo novo, é com alguém tão simples. Por quê? Não existe ninguém tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém tão simples que não tenha nada
para ensinar. O engenheiro mais habilidoso, que está começando no campo de trabalho, ele encontra um pedreiro de 40 anos de profissão. 40 anos. Na prática, no convívio do dia a dia. Se aquele engenheiro for inteligente, ele vai dar do aprendizado, do conhecimento prático que aquele pedreiro tem, certamente vai lhe dar algo de muito importante para ele. Eu conheço pedreiros que percebem algo que os engenheiros estão fazendo de errado e dizem, mas fazer o quê? Ele é o engenheiro, deixa bater a cabeça. Fazer o quê? E depois, quando o prédio desaba, basta os mais próximos daquele profissional da obra, chamado pedreiro, entender? Mas foi feito assim, assim. Já era algo de se pensar que poderia acontecer. Não é? Pensar que sabe tudo elimina a condição de aprender. E a todo momento nós estamos aprendendo. Todo momento estamos aprendendo. Até com o preguiçoso se aprende. Sabia disso? É Provérbios também de Salomão. Salomão disse que passou, viu alguém vivendo na preguiça e recebeu lição de não ser como ele, um preguiçoso. Se tem uma coisa que eu abomino e peço a misericórdia e graça de Deus, espante e vá de longe de mim. Essa coisa chamada preguicite. Preguiça. Um pouco deitado, um pouco dormindo, sem querer fazer nada, vai sobrevir sobre você a sua pobreza. Vai ficar mal. Você tem que olhar para o serviço e falar, serviço, estou na área, deixa você comigo, eu te pego. Vai sair a ação agora. Não podemos ter medo do trabalho, não é? Se Joquebed tivesse medo de trabalhos e afazeres, onde estaria Moisés? No plano, no cenário dos acontecimentos. Onde estaria aquele garoto? Senão que Deus tinha para ele estar no cestinho feito pela mãe. Não foi nem o pai que fez, foi a mãe. Pensar que sabe tudo, elimina a possibilidade de aprender, já falei sobre isso, estou só destacando hoje. Além de eliminar a condição de aprender, tira a humildade. Tira a humildade. Você sabe que a soberba, o orgulho, a arrogância, não é uma vestimenta apropriada para o homem e mulher de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, nós precisamos da humildade para aprendermos. Eu não sei tudo da Bíblia, eu estou num processo de aprendizado. Nós sabemos o básico. Mas tem os níveis que vão chegando. E, aliás, para cada mensagem eu tenho que estudar. Às vezes nós estamos aprendendo juntos, em conjunto. Isso é importante para nós. Mas há momentos que você fala assim, já sei tudo. Geralmente, quando você entra no campo prático do trabalho, que você percebe o quanto você ainda precisa aprender no dia a dia, lidando com os problemas, com as dificuldades, com os contratempos. Mas eu pensava que era assim. Já viu aquela pessoa que acha que é fácil ser líder de um país? Ele tem todas as respostas. Quando ele chega lá, ele percebe que não é tão fácil assim. Que a demanda é algo muito sério. Que a realidade é outra. Um outro erro que pode roubar a nossa felicidade, além deste de pensar que você sabe tudo, que você não precisa aprender. Um outro erro, nós falamos na semana passada, está em Provérbios capítulo 19, que versículo que é mesmo? Deixa eu ver lá, 19:2, Provérbios 19:2.
Esse é um erro que a gente, se distrair, a gente comete ele com muita facilidade. Provérbios 19:2. Quem escreveu Provérbios? O homem que recebeu de Deus sabedoria. E ele tinha uma noção desse erro que eu e você estamos sujeitos a cometer. Só preciso chegar lá em Provérbios 19:2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Aqui nós falamos do erro de tomar decisões precipitadamente. Precipitar-se ao tomar decisões. E nós, quando nos precipitamos, o que é precipitar? É você não tomar tempo avaliando algo que você precisa fazer. Você não examina, não busca o conselho de alguém, não ora, não busca orientação na palavra de Deus. Bateu, tim, já vou fazer isso aqui. E para você não se precipitar nas decisões, sejam quais forem elas, as decisões que você tem que fazer. Não sei, de repente, comprar uma casa, uma nova casa. Você está com vou comprar uma casa, um eletrodoméstico. Tome tempo. Faça uma reflexão. Faça uma avaliação. Converse com alguém. Na multidão dos conselheiros, diz a Bíblia que há sabedoria. E com conselhos prudentes se faz a guerra. E nós temos uma tendência, muitas vezes, de tomar decisão fundamental sob pressão, nos precipitando. E nós erramos. Dei um exemplo aqui para você, muito apropriado para este contexto nosso de precipitação. Não tem melhor exemplo do que quando Josué, após vencer, guerrear contra Jericó, contra Ai, a ordem de Deus é para eles destruírem todos os povos em volta, os seus inimigos, mas tinha um povo ali em Canaã que entendeu que aquele Deus de Israel, o Senhor, eles queriam fazer aliança com Josué. E se ele chegasse lá e dissesse: Josué, nós vamos ser servos de vocês, por favor, Josué, se eles ficassem de joelhos, faça aliança conosco, vamos ser servos, vamos rachar lenha, vamos fazer um trabalho duro. Você acha que Josué faria aliança com eles? Não. Ele obedeceria a Deus, que disse para não fazer aliança. Ele estava certo. E vendo esse povo, os reis se ajuntando para o combate, eles tiveram uma ideia astuciosa. Vamos fingir que estamos vindo de um lugar muito distante, que nós ouvimos do Deus de Israel, do Deus que livrou Israel, abriu o Mar Vermelho. Sabia de relato o Egito, do que Deus havia feito. Eles chegam lá em Israel, lá em Canaã, não chegam, já estavam lá, só saem de um lugarzinho e vão para o outro, lá para Israel, para Josué, e chega lá e se apresenta, sapatinho velho no pé, roupinha velha, tudo bem, o figurino deles, aprovado aí pela teledramaturgia da vida, o figurino estava em cima, tudo que eles falaram condizia com o figurino, estavam na cena certa, no lugar certo, mas com a atitude errada, uma atitude astuciosa. E eles até chegaram e disseram: não, vocês é dos povos daqui. Não, não somos. E com a convicção tal, Josué disse: eu não posso fazer acordo com vocês. E lá mais ver, convenceram Josué com as palavras deles. A Bíblia diz que não pediram conselho ao Senhor. É bom pedir conselho ao Senhor? Já pediu
pedir um conselho ao Senhor. Deus, caso ou não caso desse homem? Opa, é válido. Oi, mas está válido. Peguei um aqui agora. Senhor, quero o conselho do Senhor. Posso casar com o Mateus? A Maria está falando com o Senhor. O Senhor aprova o meu casamento com o Mateus? Vamos pedir conselho. Fique com medo não, viu, Mateus? A resposta de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Amém? Pede conselho. Você também viu, mas capaz você não, viu? Ah, Rafael, você quer candidato a meu gelo? Você também já pediu conselho? Tem que pedir conselho, Senhor. É essa mesma? Certifica. Tá certo. Eu vou pedir 4 anos atrás, quando começou o namoro. Certifica. Não é só isso, não. Pedir conselho. Já imaginou se os casais que estão pretendendo se separar pedissem conselho ao Senhor? Senhor, o Senhor aprova a minha separação? Deus daria a resposta de Malaquias que eu odeio o repúdio. E faz com que aquele, o versículo diz assim, aquele que teme e obedece ao Senhor, até com os seus inimigos faz que tenha paz. Deus restaura os relacionamentos. De vez em quando, eu não sei vocês casados aqui, de vez em quando eu falo, Senhor, o que a minha esposa está querendo com essa atitude? Mas ela está querendo que você faz dela. Ele fala assim, vou te dar um ultimato. Ó, senão as coisas vão ficar feias. Não é assim? De vez em quando as mulheres falam, não sei, né? Mas de vez em quando a minha esposa diz, ó, ultimato. Até tem uma expressãozinha que a Rafael falou com o pessoal com o celular assim na mão. Ó o perigo. Registra a cena. Mas é para ficar junto. Você vai pedir conselho para o Senhor, você vai entender pela palavra dele que o que Deus uniu, não separe o homem. Para ficar junto. Se Deus aprovou unir vocês, aí eu estou falando de casamento, na semana que vem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo grande amor que Deus tem por nós. Comigo, minha esposa, por vocês também. Vamos chegar a 26 anos de casado. Semana que vem agora, dia 25. Estou fazendo aniversário, viu? Você pode ir lá em casa, levar o presente e cortar uma água para você. Tá? Não sei. Derrubei meu microfone aqui, espero que... derrubou o microfone, o som vai embora, né? Deixa eu prender ele de um jeito que ele não vai cair agora. E deixa ele aqui. Tá bem que eu tenho uma esposa ali para dizer que eu perdi o microfone aqui no meio do caminho. Tem a Rosário também, que é a segunda secretária do microfone. Secretariado do microfone. Oh, mas tem vezes que eu queria ser Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo, quando tinha conversinha paralela assim, sabia o que estava falando. Eu não tenho condições, né? Ok. Josué precipitou, não pediram conselho ao Senhor e fizeram aliança com os gibeonitas. E olha que a aliança que eles fizeram não poderia ser desfeita. Agora então, os gibeonitas seriam servos de Israel, do povo de Israel, rachadores de lenha. Mas agora os gibeonitas tinham em Israel o que a Ucrânia queria ter na OTAN. Israel para os gibeonitas seria o que a OTAN é para os países aliados. Não é assim? Se um país aliado da OTAN, da organização do Tratado do Atlântico Norte, defende aqueles que são os seus aliados, vai guerrear com um país que é aliado da OTAN, para você ter uma ideia do que acontece. Agora então, os gibeonitas tinham em Israel o que os países aliados da OTAN têm, uma proteção. E vieram guerrear contra os gibeonitas. Israel foi para o campo de combate. É aquele texto que Josué pediu para o sol e a lua pararem. E parou quase um dia todo.
Aí dizem que não é o Sol e a Lua que parou, mas a Terra parou. E para parar a Terra é muito complicado. É obra de um feito sobrenatural incrível. Porque tinham feito aliança. E por que fizeram aliança? Porque se precipitaram e principalmente não pediram conselho ao Senhor. Nós, no terreno da precipitação, você quer ver uma coisa que nós fazemos? Erramos fazendo acusações precipitadas. Erramos fazendo críticas precipitadas, acordos precipitados, negócios, promessas precipitadas. Pronunciamos palavras e desabafos precipitadamente. Você consegue completar essa frase comigo? Somos senhores das palavras que não... Somos senhores das palavras que não falamos e escravos das que precipitadamente pronunciamos. Você sabia que pessoas precipitadas, ou quem se precipita, sempre cai? Você sabia disso? Quem se precipita sempre cai. Pessoas que pulam, que se jogam de edifícios em chamas, pensa no Joelma, né? Aquele prédio que pegou fogo. Pessoas que se precipitam, que se jogam de edifício em chamas. Precipitando-se, se precipitam e perdem a chance de serem salvos pelos bombeiros, por causa da precipitação, por causa dessa questão de precipitação. Então, antes de tomar decisões, sejam quais forem as decisões, ore durante um bom tempo. Reflita sobre o assunto. Se você for como eu, se você é alguém que sofre de ansiedade como eu, então mais ainda, hein? Para vencer a sua ansiedade. Quando nós colocamos algo na cabeça, queremos fazer, segura, né? É difícil. Então, ore, reflita sobre a situação, sobre o assunto. Uma coisa boa é você pedir conselhos a pessoas mais maduras. Nós temos pessoas mais maduras, mais experientes, com mais vivência. Um casal que está entrando na vida conjugal pode conversar com uma pessoa que tem 40 anos de vida conjugal. Vai ser interessante buscar uma orientação. Eu falo para você que são etapas. A vida conjugal passa por etapas. Agora eu estou chegando naquela etapa que eu dava risada das pessoas quando eu via nessa etapa. O senhorzinho, a senhorinha. E a senhorinha tão preocupada com o senhorzinho, no seu cuidado. Faça isso, faça aquilo, cuidado com isso. O chapeuzinho na cabeça, pra você não tomar sol. A vovó, né, preocupada com o vovô. Vovô, não fique de pijama o dia inteiro. Agora não trabalha, né? Não fica de... Mas o que tem eu ficar de pijama? Então, aquela coisa assim, que é típico da fase e da idade. E discutem, né, e conversam. É fase. Ainda há pouco a gente estava conversando ali com o Mateus, está conversando sobre idade. Daqui 41 anos, eu vou ter 95. Aí o Boni falou, se chegarmos lá, eu falei, confiando no Senhor, se Deus abençoar, a gente chega. Olhei para o Mateus e falei, ei Mateus, você vai estar com quanto, hein? 64. Vai estar vovô, cabelinho branco. É verdade. O meu também está ficando branco, mas não dá para perceber. A gente camufla, né? Bigodinho é branco, mas parece pretinho na imagem. Camufla. Ou coisa assim. Mas, se chegar lá, ele vai lembrar disso. Vai assim, aquele pastor falou que eu estava aí com 64, vovô. Você não vai esquecer. Ainda que você tenha qualquer mal de esquecimento, o passado não esquece. Pode esquecer o presente e o futuro, mas o passado não esquece, não é verdade? Vai lembrar disso. Busque pessoas mais maduras, converse. Dona Chiquinha,
Estou falando Dona Chiquinha porque perto de casa tinha uma senhorinha que chamava Chiquinha, Dona Chiquinha. Eu me lembro quando eu me converti, tinha um irmãozinho na igreja, um irmão, um senhor já bem amadurecido, aquele homem todo culto, que eu lembro daquele irmão indo ao culto, nem um pastor ia como ele ia. Ele estava sempre de terno, de paletó e gravata. E nunca o vi indo para a igreja, senão com um chapéu na cabeça. Ele tinha sempre um chapéu na cabeça. E tinha um lugarzinho na igreja, um lugar que ele colocava o chapéu dele. Antigamente tinha como é que chama aquele? É porta-chapéu, é isso? Toda igreja tinha um porta-chapéu. Fica imaginando os 5.000 de membros da igreja do Charles Spurgeon, quantos porta-chapéus, segundo você está dizendo, né? Havia ali, né? O pessoal colocava o chapéu. O Rodrigo colocou ali no joelho, porta-boné. Olha lá, está no joelho dele o boné. Ele veio com o boné e colocou ali, no joelho. Está tendo uma utilidade aí, o joelho para o boné. Mas o pessoal fazia isso. E aquele senhor estava sempre indo. Ele falava assim para mim, vai lá em casa para a gente conversar da palavra, da Bíblia. E eu fui? Não fui, eu acho que eu não fui. No auge dos meus 12 para 13 anos de idade, 13 anos, 14. Mas hoje me arrependo, deveria ter ido, né? Conselho das pessoas mais idosas. Mas depois de alguns anos de vida, aprendi a valorizar as pessoas mais amadurecidas. Aí frequentei a escola do senhor Luiz Gomes Miguel. Fui aluno do senhor Luiz Gomes Miguel, de muitas conversas. Ele com 89 anos, 90, acho que tinha 88, 89, 90 e 91. Frequentei tempos com ele lá, ouvindo da palavra. Buscar orientação na palavra de Deus, porque fazendo isso você vai evitar muito sofrimento e perda da alegria. Você quer perder a alegria? Nem eu quero, nem você quer. Nós queremos ter uma alegria que vai assumindo uma posição constante na nossa vida. Então não tome decisões relâmpago. De vez em quando toma decisão relâmpago. Não tome decisão relâmpago. Decida só depois de você refletir e você analisar. Depois de estar consciente de todos os fatos, do que implica aquilo, porque você vai evitar sofrimento e perda da alegria. E agora, esteja certo uma coisa, não existe homem perfeito para você casar, Maria Ju, não existe. Com o imperfeito você vai casar mesmo, viu? E Mateus, não existe mulher perfeita, não existe. Não existe. Existe a mulher vil e a mulher virtuosa. Perfeita não tem. O pecado malogrou este fato da mulher e do homem quando entrou no mundo. Tá? Deus criou perfeito, mas o pecado trouxe toda a série de consequências que nós temos. Mas existe a mulher virtuosa, a mulher sábia que edifica a sua casa, mas existe a mulher tola. Então, avalie com o Senhor. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, esse versículo eu queria. Faz com que até com os seus inimigos tenha paz. Então, tenha caminhos agradáveis no Senhor. Terceiro erro que eu e você estamos sujeitos a cometer, que vai roubar a nossa felicidade. Alguns já cometemos e roubou a nossa felicidade. Terceiro erro. Pensar. O primeiro era pensar que sabe tudo. O segundo é precipitar só tomar decisões. O terceiro é pensar que seus erros não trarão prejuízos permanentes. Vamos trazer 1 João, capítulo 1, verso 8 até 1 João 2:2. Abre lá. Primeira carta do apóstolo João. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia, está quase no final. O final é Apocalipse. Mas 1 João, 1, 2, 3 João, Judas, Apocalipse. Estou passando por Pedro. Primeira epístola do apóstolo João. Esse João aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho. É o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, livro profético.
É o mesmo João, morreu com mais de 90 anos. Deus tinha tanto no seu intento que João morreria velho, idoso, que é o mesmo João que foi jogado naquele tacho de óleo quente. Mergulhou no tacho de óleo quente. E ele saiu do tacho ileso, semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando da fornalha de fogo ardente foram retirados. Nem fumaça tinha em Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh Deus poderoso! É o mesmo Deus de hoje. E João, o João que escreveu o Evangelho, aquele João que tinha uma íntima intimidade com Cristo, sabe? Aquele João que reclinava no seio de Cristo. Aquele João que acenaram para ele, Pedro, pergunta para ele quem é que vai trair. Estava ali João, muito amável João. Talvez diferente desse João aqui, é bem amável. Tanto é que os amados, e João escrevendo a epístola, ele diz assim, no tocante aos nossos pecados. Porque nós somos pecadores, você recebeu informação, não podemos brincar com o fogo. Já viu alguém brincando com fogo? O que acontece quando alguém brinca com fogo? Tomará alguém fogo no seu seio sem que queime os seus vestidos? Salomão, olha a sabedoria do homem de Deus aí. Ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você diz que não tem pecado, porque você tem pecado, você tem uma natureza pecaminosa, não há verdade em você. Se você diz que não peca, o texto aqui diz, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, aí vem a observação de João, para que não pequeis. Ou seja, para que eu e você não brinque com o pecado. Não brinque com fogo. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que acontece quando nós confessamos os nossos pecados? Confessamos perante Deus, somos perdoados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pois bem, eu e você, homens e mulheres de Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas esse perdão dos nossos pecados não nos dá carta branca para pecarmos, porque, embora tenhamos o perdão dos nossos pecados, as consequências, os nossos erros terão prejuízos permanentes. Sabe, a criança que começa a ter prazer em errar na escrita com lápis, porque ela ganhou uma borracha nova. Se eu errar, eu tenho a borracha. Eu me lembro quando eu estudava datilografia, tinha o Errorex. E tinha também aquele lápis, que era um lápis borracha, chamado lápis borracha, que apagava ali na máquina. Só que aquele soltava um pozinho que ia danificando as teclas, não as teclas, mas as peças da máquina. Até que o Errorex era menos nocivo do que isso. Mas está ali com os dedinhos, né? Você tropeça às vezes e você erra. O princípio de João aqui, eu estou escrevendo para que não pequeis. A ideia aqui é não brincarmos com o pecado. Por isso que você lê na Bíblia, por exemplo, Davi pecou.
um pecado gravíssimo. Recebeu o perdão de Deus, mas as consequências? Um filhinho que ele tinha 2 anos de idade foi sentenciado à morte. Deus falou que a criança ia morrer, e por mais que Davi pranteasse, chorasse, clamasse, jejuasse, não tomasse banho naquele momento, ficasse ali em pano e saco, humilhando-se. Em dado momento, chega alguém e diz para ele, achando que Davi agora ia correr, chorar correndo e bater a cabeça na parede. Agora ele vai bater a cabeça, mas a criança morreu. Se viva ele estava pranteando, morta, então ele vai bater a cabeça na parede, ele vai esmurrar a parede. Aí dão-lhe a notícia que a criança tinha morrido. E Davi entendeu que Deus para si a tinha tomado, ela não viria a ele, mas ele iria a ela, ela estava com o Senhor. Era a consequência do pecado dele. Eu sou ciente das consequências dos meus pecados, de erros que eu cometi, que trazem prejuízos, que vão me acompanhar, são prejuízos aqui nessa vida permanentes. Então o princípio aqui é não brincarmos com o pecado. Eu agora estou em Cristo, mas de vez em quando, sabe como é que é, né? Como diz um colega meu, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Não apoie nesse princípio, porque a Bíblia não dá condição para você apoiar nesse princípio. Às vezes, vigiar e orar, e a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Eu sei que tem um Espírito Santo que habita, que faz morada no corpo do crente, do homem e mulher de Deus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. E Deus é poderoso para nos dar a vitória sobre os nossos pecados. Então, João diz, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Mas depois você vai ter que aguentar as consequências. O pecado de Davi com Batseba, no adultério, no homicídio de Urias, trouxe consequências desastrosas sobre a casa dele. Davi viu o seu filho Absalão matar o irmão Amon por consequências pecaminosas ocorridas na sua casa. Amon, que era meio-irmão, tinha uma meia-irmã, deita com a sua meia-irmã. Isso foi terrível aos olhos de Absalão. Absalão mata o irmão. E depois Absalão é morto, preso, numa planta que prendeu pelo cabelo, um arbusto, e Joabe o matou. Isso trouxe grande sofrimento à casa de Davi, grande tristeza. Você percebe, por exemplo, quando Davi confessa o pecado dele, foi um momento de destrancar o que se chamam câmara. Um dia eu ainda prego no Salmo 51. Ele destrancou uma câmara dos horrores. Ele abriu-se perante Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão dos teus, a tua misericórdia, né? Contra ti pequei, então somente contra ti pequei, faz o que parece justo aos teus olhos, tal. Ele abre o coração, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então essa questão é como brincar com fogo. Uma chama. Aliás, os maiores incêndios que nós conhecemos começaram com uma fagulha. Uma fagulha. Aquela fagulha que você bate o pé e apaga. Mas chega um momento que não há nenhum pé para apagar a imensidão que ela pode chegar. Todo incêndio começa com uma fagulha, que poderia, a princípio, ser controlada. Então a Bíblia pergunta, tomará alguém fogo no seu seio, sem que queimem os seus vestidos? Então, meus erros, não vai ter consequência. Tem consequência. Eu sei que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas as consequências, as marcas ficam. Já viu a história do menino que mentia? É o Pablo, não é o Pablo? Que tinha
chapéu mexicano, enorme. E alguém falou assim para ele: cada vez que você cometer um erro, uma mentira, martele o preguinho na estaca. E aí ele foi martelando o preguinho na estaca, e de repente, quando alguém veio fazer uma avaliação com ele, falou: muito bem, para cada marteladinha de preguinho na estaca de um erro que você fez, ao confessar, ao abandonar, você foi perdoado. Mas a estaca e as marquinhas da estaca vão continuar. As marquinhas da estaca não sairão. Que sirva de lição para nós, né? Nossos erros vão ter consequências que vão nos acompanhar. A mulher disse assim: estava meio inconsciente quando tomei tal decisão, quando resolvi me casar, não estava pensando muito bem, ou com a motivação errada. Vai ter consequência para o resto da sua vida. Tem gente que fala assim: separei da fulana, agora tô livre. Tô livre. Aí quando vê, tem filhos, não está muito livre assim. Tem consequências que vão acompanhar você por todo o tempo. Davi tomou uma decisão errada, não sei se por precipitação, talvez por precipitação, e trouxe consequências. Eu estou até pensando em uma outra consequência dele quando foi enumerar o povo de Israel, não era para fazer. Ele teve consequências sobre isso. E nós vamos pensar que sabemos tudo, vamos tomar decisões precipitadas, mas não podemos. E vamos até achar, esse erro aqui é coisa mínima, não vai ter consequência, não vai me complicar, mas lá na frente traz complicação. Tem erros que eu cometi, que se pudesse voltar, eu não teria cometido. Porque me trouxe consequências, até hoje, me traz consequências, prejuízos na minha vida. Então, enumerando no quadro de erros que podem roubar a nossa felicidade, que Paulo diz: não erreis, porque é uma lei da semeadura e da colheita. Fazia tempo que esse clima não afetava a minha garganta, mas dessa vez afetou em cheio. E aí eu estou debaixo de medicamento, melhor agora, mas aí eu fui buscar, lembrei da mensagem, eu estava tomando um remédio, aí eu lembrei da mensagem, aí eu perguntei para o rapaz da farmácia, eu fui buscar um conselho com ele, falei: olha, eu estou tomando tal remédio, eu estava sentindo que o remédio estava sendo fraco, era 600 na potência. Ele falou: não, toma esse outro aqui. Eu falei: quanto custa esse outro? Acho que era R$3,39. Pensei comigo: nossa, que remedinho tão barato. E comprei, tomei, e está fazendo um efeito muito bom. Ainda bem que eu busquei um aconselhamento com o rapaz da farmácia, ele sabe mais do que eu, vive no meio dos remédios, e me deu esse remédio, está me ajudando bastante. E logo eu vou estar bem recuperado. Mas teve uma vez aqui na igreja, viu, Rafael? Não é da época do Rafael, não. Eu tive que contratar um pregador. É verdade. Eliezer Durães. Lembra quando o Eliezer ia pregar aqui? Se bem que aquela vez eu estava realmente sem voz. Deu uma afonia terrível, eu perdi a voz. Estava debaixo de remédio. Acho que a faringe ou laringe foi atacada e eu fiquei desprovido de voz. E aí o Eliezer veio pregar aqui, naquela época. Ou talvez poderíamos pensar que Deus queria que ele pregasse aqui naquela época e para isso me deixou sem voz. Acho que já tínhamos o Felipe aqui naquela época, já tínhamos sim. Ali pelos anos de 2016, acho que foi 2016 por aí. 2016, 2017, não me lembro. Ou 2015 ou 2016. 15 ou 16. O Felipe está conosco desde 2012. Né? 2012 ele chegou, Rafael vem depois. Sempre está chegando gente. Gente, tem cadeira aqui que é sua. Não é de mais ninguém. Deus deu para você a cadeira. Fica amigo dela. É sua cadeira. Se Deus está dando a cadeira para você, é sua, para você sentar.
Vai falar que você não tem uma cadeira preferida sua aqui, né? Vai, às vezes mais no fundo, mais na frente. A Rosângela está sempre ali, aquela cadeirinha dela ali, quando ela não está, fica vazia. Sabia disso? Fica vazio aí, ó. A cadeira da Rosângela. Hã? Me esperando. E aí só a semana seguinte, não é? Tá ok. Coloquemos-nos em pé. Esses erros que eu mencionei, não é erro apenas do povo de Deus. É erros também que os incrédulos cometem. E como cometem? Erros que afetam a todos. Dá uma boa lida em Provérbios. Parece que o texto coloca você no colo, não é? Puxa vida, como que Provérbios é frontal para nós. A poesia, sabedoria em forma de poesia, Provérbios. E quem escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cantos? Salomão. Deus usou. Quando Deus dá algo para alguém, não é para enfeitar a pessoa, para ficar um superstar. É para a glória dele. Por isso ele falou, vai escrever provérbios. E Deus usou. Superstar, não, é para Deus, é para a glória de Deus. O que Deus está dando para você é para usar para Ele. Habilidades, qualidades, ok? Vamos orar agora. Já tem Jesus como Senhor e Salvador? Essa é uma sábia decisão. E ainda nessa decisão, você deve avaliar. Deve validar, mas é hoje, a decisão é hoje. Você pode até ponderar, analisar, a decisão é hoje. Vir a Cristo e conhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Eu preciso de alguém para cuidar de mim, alguém para me proteger, para me livrar do mal. Quem melhor do que Jesus? O Deus Filho já está em Cristo, muito bem. Dedique-se à vida com Cristo. Ande como ele andou. Mas é difícil. Não pode até ser difícil, mas não é impossível. Porque nada para Deus é impossível. Amém? O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que torna possível. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Tua palavra é viva e eficaz. Não é a minha sabedoria, não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria deste mundo. É a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, moderada, cheia de bons frutos. A sabedoria que vem do trono celestial do Deus Altíssimo. Tua palavra diz que em Cristo estão escondidos, reservados, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele estava na criação. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. E essa luz resplandeceu nas trevas. Obrigado, Deus bendito, pela luz de Jesus, que nos alcançou. E Ele mesmo diz que na verdade, Ele é a luz do mundo, para que todo aquele que o segue não ande em trevas, mas tenha a luz da vida. Oramos por cada um aqui, decisões, que essa mensagem seja um referencial dia após dia no nosso viver. Precisamos da palavra do Senhor. Precisamos sermos desafiados por ela. Continue falando conosco, ó Deus, e nos livrando de nós mesmos e do mal. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe
e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.